dia, alunos da 121 e 122. Logo vai completar um mês que nós estamos isolados. Logo vai completar um mês que estamos separados. O importante nesse momento é você estar na sua casa, protegendo, para que essa pandemia não venha assolar você e os seus familiares. Você está tendo um tempinho para você estudar, você está tendo um tempinho para a meditação, você está tendo um momento de reflexão, um momento de oração, pedindo a Deus que Ele possa intervir e com isso possa diminuir cada vez mais essa pandemia que está se alastrando cada vez mais no mundo. Começando lá no continente asiático, na China, depois foi para a Itália na Europa, depois foi para a Espanha na Europa e depois agora lá nos Estados Unidos, na América do Norte, essa grande incidência de grandes mortalidades que está ocorrendo devido a essa pandemia. Mas eu quero que você se cuide, se proteja. Tem horário de alimentação, tem horário de repouso, horário com seus familiares e que Deus possa abençoar você nesse dia e nesses dias que nós estamos em isolamento. Vamos pedir a presença de Deus através de uma oração. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de gravar esse vídeo e que esses alunos possam entender da 121 e 122 sobre o continente asiático. E seja com eles, abençoando, protegendo e guiando, e também estenda essas bênçãos aos seus queridos responsáveis, aos seus pais. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Na última aula, nós estudamos com vocês sobre o continente europeu. E nós já passamos sobre o continente americano, foi o primeiro estudado. Depois nós estudamos sobre o continente africano, depois o continente europeu e agora vamos ver o continente asiático, lá na página 19 e 26. Esse assunto eu vou ministrar em 2 ou mais vídeos, porque vai entrar a questão humana, vai entrar a questão religiosa e vai entrar a questão política. Então eu vou desmembrar em algumas aulas para você entender sobre esse assunto que se estende da página 19 a 26. Nós vamos dividir em áreas. Geral. Como vimos no início dos slides sobre os aspectos humanos, nós temos praticamente no mundo 7 bilhões a mais de pessoas, né? E só lá no continente asiático nós chamamos de superpopulação, que são os países, por exemplo, a China e a Índia. A China é o maior país em grande concentração de formação populacional. Muita gente, né? Apesar dessas pandemias que ocorreram, muita mortalidade que ocorreu nessa região, ainda a China ocupa o primeiro lugar em concentração populacional. E também nós temos a Índia. A China é um país emergente e a Índia também é um país emergente. Os dois países, praticamente, junto com o Japão, eles vão ter a metade da concentração populacional que nós temos no mundo. Agora, isso gera alguns problemas na China e na Índia pela superpopulação. Por exemplo, questão social. Tem educação para todos, tem habitação para todos, tem saúde para todos, tem transporte para todos. Comparando a China e a Índia, que são países emergentes, essa questão social muitas vezes fica a desejar para cada população. A questão econômica, né? Na China, nós vamos ter a questão chamada países emergentes. E na Índia também é um país emergente. Os dois são países emergentes. A diferença é que na China se pratica o sistema socialista, selvagem, e na Índia nós praticamos o sistema da capitalização. Mas os dois países estão situados nessa questão econômica do mundo globalizado. E a questão política, né? Envolvendo ideologias dentro do contexto da China e da própria Índia.
Os aspectos culturais e os aspectos religiosos também fazem parte do contexto da dinâmica populacional do continente asiático. Nós vamos ter culturas em grande espaço, né? Por exemplo, você cultuar um animal, como por exemplo na Índia a vaca é considerada um animal sagrado. Ou você vai no rio Ganges, vai cultuar esse espaço do rio Ganges como uma questão religiosa. Então esses são os elementos que vão separar as castas, como nós podemos falar, de pessoas de elevado economicamente, emergentes e na linha da pobreza. Outro geral que nós podemos colocar na apostila, se diz que esse contexto teve milênios de anos para a formação populacional dessa região. E, em síntese, nós podemos colocar, por exemplo, que ao longo dos rios, eles foram cultivando seus produtos agrícolas. Pegando a margem dos rios, né, que temos esses nutrientes na margem direita e esquerda, com essa grande concentração de nutrientes, eles começaram a cultivar os seus produtos agrícolas, se tornando pessoas determinadas, fixando numa determinada região. E com isso, nós podemos observar que nós temos a região chamada Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, pelo rio Tigre e Eufrates, pela essa grande concentração, nós chamamos de crescente fértil. Ali nós temos o quê? Rios, agricultura com solos ricos e férteis, e aí cada vez mais essa região Mesopotâmia foi crescendo em civilizações e hoje também, hoje atualmente. Né? Quais são, né, nós podemos colocar, por exemplo, o rio Nilo no continente africano, o rio Indo no continente asiático, o rio Yangtze-Kiang no continente asiático, né? E ao longo desses rios foram se formando as grandes civilizações. Lá no rio Nilo nós vamos ter a formação, por exemplo, egípcia. No rio Indo nós vamos ter a formação da própria Indus, que são a própria Índia. E Yangtze-Kiang é a formação de chineses. E ao longo dessas margens desses rios foi se tornando cidades. Né? Outro geral que alguns impérios, né, assírio, babilônicos e medo-persa, eles foram impérios importantes que nós tivemos na formação do continente asiático. Mas a Mesopotâmia é a mais importante que nós temos nessa aí, que é fruto desses impérios que surgiram, que eu citei anteriormente. E, além da Mesopotâmia, nós temos a civilização chinesa, típica da Índia, a civilização indiana da Índia atual, né? E aqui eu coloquei para vocês onde fica o espaço, por exemplo, da Mesopotâmia. Todo esse espaço da Mesopotâmia era a sua própria civilização. Aí você pode observar o rio Eufrates e o rio Tigre, formando então a região da Mesopotâmia. Aqui alguns objetos encontrados da antiga civilização chinesa. Aqui você pode observar todo o espaço do continente asiático e principalmente a formação que nós podemos colocar, por exemplo, relacionado à própria China. Depois nós podemos observar a civilização indiana, né, os restos encontrados a nível arqueológico, né, todos os espaços que nós temos a Índia, principalmente na parte norte do próprio continente. Do próprio subcontinente, desculpe, a Índia, que a Índia é muitas vezes chamada de subcontinente pela sua grande extensão que está nessa região. O rio Ganges, né, pela sua cultura religiosa. Agora, eles têm o que nós chamamos de sistema de castas, né? São condição social hereditária que determina a perpetuação das desigualdades de classe. Então, eu vou ter classe, por exemplo, ricas, classe na linha da pobreza e a classe mediana. Isso nós chamamos de castas. Isso é muito típico, por exemplo, na Índia. E os governos que nós temos atualmente, ainda eles trabalham, vivenciam nestas castas e tendo uma grande concentração de castas até o prezado momento. Agora, surgem conflitos. Essas aí eu listei, por exemplo, hinduísmo, budismo, politeístas, judeus, cristão e islâmico. Eu coloquei lá
hinduísmo e budismo. São questões filosóficas, religiosas, politeístas, que vai influenciar a mentalidade e a concentração econômica e política dos países, que são chamados de politeístas. Os três últimos, como os judeus, o mundo cristão e o mundo islâmico, chamado de monoteísta. Também esse monoteísmo vai influenciar a cultura econômica, política e religiosa dos países asiáticos. Ok? Agora eu gostaria que você, na página 20 e 21 do seu livro, você pudesse ler sobre essas questões religiosas. Uau, questões religiosas, tá? E aqui você vai grifar nessa leitura quais são os principais fundamentos religiosos. O que quer dizer que fundamento? Qual é a doutrina básica das religiões que estão citadas na página 20 e 21. Você pode encontrar o primeiro, o judaísmo. Qual a doutrina ou qual o fundamento? Grife lá na sua apostila, mundo hinduísta, mundo islâmico. E na página 21 você vai ter o mundo budista, o mundo confucionismo, o shintoísmo e o taoísmo. Aí você vai ler na página 20 e 21, você vai grifar e vai tirar uma foto enviando para a plataforma Eclass, ok? Muito obrigado pela sua cooperação, obrigado porque você está fazendo as atividades, eu estou observando, está muito 10 as suas atividades. E estou sentindo saudade de vocês, porque, como já citei no início, estamos quase um mês separados. Vamos finalizar orando. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Que o Senhor possa estar presente no lar de cada aluno da 121 e 122. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo. E no momento de ansiedade, que nós possamos encontrar Jesus no nosso coração, aliviando esses problemas que estamos enfrentando diariamente. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos. Em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma 121 e 122. Até quarta-feira que vem, que é dia 22, porque dia 20 e 21 nós teremos recesso escolar. Que Deus abençoe. Fui!